Atos 20, verso de número 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte. Continuou o seu discurso até a meia-noite, e havia muitas luzes no quarto superior, aonde eles estavam juntos, o cenáculo. E havia um certo jovem chamado Eutico sentado na janela, e caindo em um sono profundo que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, pois sua vida está nele. E subindo novamente e partindo o pão, comendo, ainda lhes falou por um tempo, até a alvorada, e assim partiu. Eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito consolados. Amém? Tome seu assento. Gente, esse texto que nós acabamos de ler, ele é bem conhecido da igreja, e o porquê não dizer que ele tem sido alvo de muitas ministrações. Os eventos que vão desencadear aqui, nessa ocasião de culto, elas vão surpreender as pessoas que estão aqui, porque esse ambiente é um ambiente de mover de Deus, de adoração. E a gente entende assim, que todas as vezes que a palavra está sendo pregada, os louvores estão sendo cantados, ou pelo menos é assim que a gente crê, a vida está sendo expressa. Mas essa reunião de culto, pais e meus senhores, vai haver morte. É sobre isso também que eu quero falar. Algumas considerações eu preciso fazer acerca desse texto, e o porquê não dizer que Paulo está cumprindo a proposta do ministério dele, e ele está vindo de uma série de eventos, e é cansativo, porque ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele foi alvo de apedrejamentos, ciladas dos judeus, naufrágios. Mas Paulo vem ministrar. A gente sabe que Paulo, ele nunca falava de celebrismo em suas mensagens e nem passava essa linha de pensamento. Paulo sempre se ocultou a fim de que Cristo fosse glorificado em seu ministério. Por que não falar que Paulo é um grande intelectual, e ouvir Paulo é uma grande oportunidade. Paulo era poliglota, embora não usasse linguagem persuasiva. E é esse Paulo que vai ministrar nessa reunião de culto a Deus. Chama a minha atenção, é que tudo que Paulo vive do lado de fora não vai impedir Paulo de viver a sua fé, a sua prática do lado de dentro. Tem açoites, tem perseguições, tem portas se fechando, tem problemas, o vento está soprando, são naufrágios, ciladas, mas nada separa Paulo ou consegue distanciá-lo do amor deste evangelho. Ele está convicto, ele vai fazer. Paulo vai pregar. Preciso falar para você que o lugar é maravilhoso, porque é Troade, o lugar que ele chegou para ministrar com os irmãos. E Troade é uma cidade portuária, marítima, turística, atrativa, que chama a atenção. Nessa ocasião, a reunião, ela é de ceia, é de mesa, é de partir o pão. Você já pensou em alguém falando de ceia? E se você pensar em alguém falando de ceia, mesa, pense em Paulo. Por que eu falo isso? Os discípulos tiveram uma oportunidade gigantesca de caminhar com Cristo. Paulo não teve. Esse foi achado no caminho para Damasco, quando perseguia a igreja. E o mesmo teve a oportunidade de receber o evangelho, não de homens, mas do próprio Senhor. A Bíblia vai dizer que o que ele aprendeu, ele ensinou. Alguém que tem a oportunidade de ter o acesso à comunhão plena, intimidade e saber do próprio Cristo, vai falar nesse tempo de mesa, e um bom tempo. É interessante que o texto vai dizer
que precisa no dia seguinte partir, porque a missão não acaba, as responsabilidades, os compromissos, ele prolonga esse sermão até mais tarde. No texto que nós lemos, a Bíblia fala que o sermão de Paulo vai até meia-noite. Isso confronta a gente, porque alguma coisa está sendo ensinada. Eu penso que a mensagem foi sendo pregada, eu penso que os louvores foram sendo entoados, e os discípulos do cenáculo em Troade, eles se envolveram em uma dimensão em que a presença de Deus era tão real, e o tempo passava, e ninguém se despertava para que aquilo acabasse, para que aquela reunião parasse. Eu entendo que Paulo é o mais interessado, por causa dos compromissos do dia seguinte, em ver o término da reunião, mas é ele que prolonga. O que eu aprendo é que, ainda que eclesiasticamente a gente comece o culto nos horários certos, e a gente estabeleça um horário para o término, culto só tem horário para começar, mas nunca para acabar, porque com o assunto é a presença de Deus, a gente não pode ter pressa de se ausentar de sua presença. Tem alguém que entrou aqui com esse sentimento de entender que a presença de Deus está nesse ambiente, e aqui não é lugar de pressa, não é lugar de marcar hora para sair, Deus está na casa? Quem entende assim nessa noite? Mas o texto vai dizer, das muitas luzes desse ambiente, a gente sabe, biblicamente, nesse tempo, com o tempo atual, a dinâmica é muito diferente, é totalmente diferente. E o porquê não dizer, na época de Paulo, o acesso era aos candeeiros, eram as lamparinas, e não toda essa tecnologia e praticidade que temos, toda essa facilidade de aparatos, mas as muitas luzes eu entendo que é para ter clareza no ambiente. É aqui que o texto vai dizer, que de repente os irmãos estão ouvindo Paulo, a reunião de culto está acontecendo, a mensagem está sendo pregada, e alguém que vai ser um dos que vão contar essa história, vão fazer parte dessa história e trazer muitas lições para a nossa vida, como um indivíduo nesse texto sendo usado. Um jovem por nome de Eutico vai chegar nesse cenáculo. Antes que alguém me fale qualquer coisa acerca dele, eu quero entender que antes da queda, ou até mesmo depois, esse jovem é crente, ele é servo de Deus. Por quê, pastor? Não só por causa da sua idade, mas pelo fato de saber que é reunião, de ceia, pelo fato de saber que o momento é de mesa, é de partir pão, e ele mesmo assim vai. O texto diz que ele vai, ele chega para essa reunião, nesse ambiente de culto, e o texto vai dizer que ele não congrega, que ele não comunga, que ele não partilha da comunhão. Isso desperta a gente. O que aconteceu que faz com que Eutico, chegando nessa reunião, ele não consiga comungar, congregar, se juntar a alguém, se unir? Mas o texto vai dizer que ele se isola. Eu lendo esse texto, eu aprendi uma coisa. Nesse ambiente de culto, o texto vai dizer que eles estavam reunidos, mas o ambiente não estava aglomerado. Por que eu falo isso? Porque um ambiente de pessoas, onde o lugar se abarrota de gente, se aglomera de pessoas, é um ambiente que não cabe mais ninguém. Aí eu poderia entender o Eutico se isolar nesse ambiente, ou procurar um lugar mais distante, mas eles só estavam reunidos e não aglomerados. Mas o texto vai dizer que ele se isolou mesmo assim. Quais foram os fatores que fizeram com que ele não quisesse congregar, com que ele não quisesse viver o propósito da unidade, que são dos princípios que regem o reino de Deus? Mas ele se isola, ele vai ficar sozinho, ele se distancia, no ambiente de comunhão. O texto vai dizer que ele vai fazer isso. O nome Eutico significa afortunado. Alguém vai dizer na historicidade que ele era um jovem bem rico, mas eu penso que não são essas as razões. Os precedentes podem ser abertos, talvez indiferença de alguém, um tratamento indiferente, alguém que não tratou ele da forma
devida e fez com que ele se distanciasse. Mas no ambiente de comunhão, não tem explicação. O isolamento, eu posso dizer que isso acontece. Isso é uma realidade. É nessa ocasião que a Bíblia vai dizer que ele vai para a janela. E essa escolha de Eutico vai se desencadear em uma série de consequências. É saída dele para a janela. Por quê? Quando ele vai para a janela e se isola, a Bíblia diz que ele vai começar a participar de dois ambientes. Ele participa do cenáculo e ele participa de Troade. Ele tem percepção, visão do que está acontecendo do lado de dentro e também do que acontece do lado de fora. Uma ocasião a mente dele está em Paulo. Em outra ocasião a mente está nas ruas atrativas e turísticas de Troade. Isso é um problema. Porque a duplicidade vai entrar como um posicionamento nessa reunião de culto a Deus. A gente sabe que quando a gente vem para uma reunião de culto ao Senhor, a gente vem para entregar tudo. A gente vem para deixar tudo no altar. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que podemos ser. É isso que a Bíblia diz. Nós temos que oferecer ao Senhor, entregar ao Senhor. Mas o texto diz que ele veio para essa reunião. Além de se isolar e não congregar, um grande erro ele vai cometer: esse posicionamento indevido. Uma hora ele tem percepção do que acontece fora. Em outra ocasião, percepção do que acontece dentro. Alguém abre o precedente para o sincretismo religioso, que é a mistura da cultura de fora com a cultura de dentro. Mas eu quero pensar numa coisa. Ainda que alguém fale sobre esse posicionamento, e o texto vai dizer que é por causa dele que Eutico aqui, ele vai sofrer queda e vai morrer. Eu quero entender uma verdade de Deus para a nossa vida aqui nessa noite. O porquê não falar que toda queda é fatal? O porquê não dizer que toda queda ela leva à morte? Ou morte emocional, ou morte conjugal, ou morte, sepultamento financeiro, ou morte espiritual. Mas como no caso de Eutico, no texto, a morte é física. Toda queda é fatal. Ainda que eu entenda que o meu coração, quando eu dormir, ele vai se revelar, e o sono vai revelar de que lado ele está. Eu quero entender uma verdade aqui. Quando ele cai, o texto vai dizer que ele cai para o lado de fora. Era um cenáculo e o lugar era o terceiro andar do terraço. Quando ele sofre essa queda fatal do lado de fora, o texto está evidenciando muita coisa aqui para a nossa vida. Porque eu já ouvi alguém dizer, eu não quero aqui ser aquele que vai contrariar as verdades que alguém prega, mas a linha de pensamento que Deus coloca no meu coração. Alguém diz que quando ele cai para fora, é um erro, é uma queda. Mas se ele caísse pelo lado de dentro, seria um posicionamento. E eu não entendo assim. Porque eu aprendi que queda é queda em qualquer lugar. A mesma queda que a queda lá fora, também é queda aqui dentro. A única diferença são as consequências. Porque quando cai do lado de dentro, a gente entende que por ser igreja, por ser casa de Deus, não que as pessoas queiram encobrir, não que as pessoas queiram esconder, mas elas cobrem aquele que caiu, na finalidade de que ele seja tratado, sarado e depois erguido. Mas quando cai do lado de fora, é mais complicado. Por quê, pastor? Porque a consequência é a exposição. Quando ele caiu, pastor Luciano, o texto vai dizer que ele ficou exposto do lado de fora do cenáculo, nas ruas de Troade. Eu quero acreditar nos amigos, eu quero acreditar nos conhecidos, eu quero acreditar nos colegas, eu quero acreditar nas pessoas que passavam e entendiam que aquele jovem era um jovem de Deus, mas que agora sofreu queda do lado de fora. E qual é a consequência? A exposição. Porque agora as pessoas veem, as pessoas têm acesso ao que foi feito, ao erro. Entenda isso nessa noite. Toda queda é fatal, toda queda tem consequências.
Mas quando cai aqui, a igreja cobre, te cobre na oração, te cobre nos abraços, te cobre com ajuda, a fim de que você não se perca. Não é para encobrir, não é para ocultar, não é para esconder, mas é para proteger aquele que serve a Deus, mesmo com todos os defeitos. A grande questão é que quando cai do lado de fora, fica exposto e não tem como proteger, não tem como guardar. Alguém passou, viu, é Eutico, ele pregava. Alguém passou, viu caído, é Eutico, ele estava falando da reunião de ceia, a mesa, ele me chamou. Alguém passou, viu morto, não tem como defender, a igreja fica sem defesa. Entenda isso nessa noite. Toda queda, ela é fatal, isso é uma verdade. Mas pastor, por que ele chegou a cair? Por que essa queda chegou a ser fatal? Tem algum fator motivador? Simples. Alguém vai dizer que os candeeiros, as lamparinas e talvez os incensários entorpeceram as narinas de Eutico e fizeram com que aquela fumaça subindo deixasse ele meio tonto e ele caiu dali. Eu não penso assim. Eu penso que a Bíblia Sagrada tem que se cumprir, não pode voltar vazia. Como ele participou de 2 ambientes, Troade e cenáculo, Paulo pregando e ruas de Troade, alguém passando nas ruas e as ministrações dos louvores, e não tem como a gente participar de 2 mundos ao mesmo tempo, são misturas, isso não agrada a Deus. Eu entendo que ele dormiu nessa ocasião, e quando ele dormiu, aqui vai um pensamento Deus, com base na Bíblia. Deus desconectou, Deus desligou Eutico. Por quê, pastor? Porque ele nem ficou em Troade, e ele nem ficou no cenáculo, ele nem ficou nas ruas de Troade, visualizando tudo, mentalizando tudo, ele nem ficou no cenáculo, na pregação do Paulo, envolvido nos louvores. Mas o texto diz que ele ficou na janela, no meio de ambos ambientes. E qual é a grande questão? É o que a Bíblia diz, que você tem que ser totalmente quente, labareda, ou você pode ser totalmente até gelado, Deus aceita. Mas a questão da mornidão desagrada a Deus, Deus vomita, vou melhorar, Deus desconecta. Quando ele ficou dividido entre 2 ambientes, ele não se decidiu, ele não se posicionou, então o sono veio, Deus desconectou. Posso te falar uma coisa à luz de compreensão? O sono é a desconexão do corpo com a realidade presente. Você está no ambiente, mas você não consegue ter percepção das coisas que estão acontecendo. Você não consegue ter visibilidade. Isso que o sono faz. Vou melhorar para você entender. Vocês lembram do Getsemane? Jesus está agonizando. Lucas diz, grandes gotas de sangue. Os discípulos são chamados a orar, mas o texto diz, Patrícia, eles dormem. Qual é o problema, pastor? É que quando eles dormiram, enquanto Cristo estava prostrado, clamando ao Pai, ainda que a voz do Pai não desceu do céu, mas o anjo foi a resposta para confortar. Qual é a palavra, pastor? Quem dormiu no ambiente se desconectou da realidade do Getsemane, não viu o anjo, não viu consolo, não viu a bênção da manifestação de Deus, não viu o céu aberto, porque o sono nos desconecta da realidade presente. A gente está no ambiente, mas a gente não participa, não visualiza, não percebe, não sente. Quando ele foi desconectado, por não estar sentindo os ambientes, é a ocasião que ele cai, e toda queda é fatal, ele morre. Sabe o que vai chamar minha atenção? É que morre. A igreja repara Eutico, e ela pega Eutico, está aqui no texto. Levantaram o rapaz morto, levantaram o jovem morto, ergueram o jovem morto. E aqui tem um perigo, porque ainda que seja legal a iniciativa, ainda que seja interessante ver o entusiasmo da pessoa em querer ajudar alguém que está caído, alguém que está morto na fé, e levantar, é errado. Vocês lembram de Jesus? O paralítico é curado numa casa, é a casa dele, Marcos 2. Ele é trazido por 4, mas quando ele acaba de ser curado, olha o evangelho do reino, querido, agora que você foi sarado das suas enfermidades, você não vai ser levado por ninguém, pega você a sua cama e anda.
As pessoas não querem responsabilidade. As pessoas querem sair pela tangente, colocar a culpa da sua queda no pastor, colocar a culpa da sua queda no seu líder. Elas querem fugir, mas elas não querem se comprometer com a responsabilidade. Eu errei, eu vou voltar. A culpa é minha, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou aceitar os processos, os crivos. Mas levantaram o rapaz morto e cerrado, porque vai dar uma oportunidade, é um cadáver, não tem vida. Vai dar um cargo, é um defunto, não tem vida. Primeiro precisa tratar, fazer viver, sarar, para depois dar oportunidade, cargo, microfone. Paulo desce, e esse negócio de Paulo descer é interessante, porque Paulo é apóstolo, e o texto vai dizer que ele está no cenáculo no 3º nível. Só ouça a simplicidade desse texto. Não é questão do cargo e o nível que Paulo chegou no cenáculo. Ele é apóstolo e é o 3º andar do cenáculo. Não necessariamente depende dos cargos que a gente tem, das posições que a gente alcança, mas o quanto estamos dispostos a descer para Deus e pelo reino. O sentido da vida é para frente. E muitas das vezes a gente quer avançar, quer subir, quer crescer. E quando a gente está nessa subida avassaladora, nenhum de nós quer parar, quer descer. Paulo vai parar a reunião de ceia. Ele vai parar a mesa. O que Paulo vai fazer é o seguinte: ele coloca os preceitos, ele coloca os costumes, ele coloca os princípios de um lado e ele coloca a vida de outro numa balança. Vamos entender Cristo, o amor de Deus? E ele amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida. Quem matou Cristo foi o amor. Ele amou tanto que morreu. Ele colocou as leis do Antigo Testamento, ele colocou todos os parâmetros, tudo aquilo que nos fazia pecado diante de Deus e nos condenava. E ele pegou a vida numa mão, com uma balança, e ele entendeu: peraí, os princípios, os preceitos, os costumes e a vida. Paulo fez o que Cristo faria. Paulo está em cima, mas ele desce. Independente do lugar onde você chegou, dentro desse cenáculo, desse ambiente de Deus para a sua vida, quantas vezes o reino precisar que você desça, desça por favor. Desça para se derramar na vida de alguém, desça para abençoar alguém que precisa, desça para ajudar alguém que está caído, desça. Porque na nossa mente é assim: eu prospero quando eu subo, está dando certo quando eu estou crescendo. Mas se alguma coisa me para, me trava, mesmo que seja para ajudar alguém, hoje a gente entende no empreendedorismo, é perda de tempo. Não é mais moda investir no reino, dar a vida, pregar o evangelho. Cada um tem o seu sonho, o seu projeto, a sua meta. E as metas, projetos e sonhos não estão inseridos Deus nesse negócio. A grande questão é essa. Paulo sabe do cargo que tem, de quem é. Paulo sabe do nível que está no cenáculo. Mas ele vai descer para abençoar alguém. Eu esperava, está aqui no texto, eu esperava algo muito maior vindo do apóstolo. Por quê? Simples. Quando o apóstolo desce, o que ele vai fazer para trazer o morto de volta? Para restaurar a vida, para ele ressurgir, é um confronto. Por quê? Simples. Eu pensava que ele fosse impor as mãos, é Paulo. Eu pensava que ele fosse interpretar as línguas estranhas, um novo dialeto, é Paulo. Eu pensava que alguma coisa extraordinária, fantástica e muito espiritual fosse acontecer. Mas Paulo desce, pega aqueles da igreja que levantaram o morto, põe o rapaz no chão, e o texto vai dizer que Paulo desce e abraça. Esse rapaz vai ser trazido para a vida. Esse rapaz vai ser salvo das garras da morte através de um abraço. Será que não existe uma explicação e um porquê nesse texto?
Da gente entender o porquê que Eutico entra nesse ambiente de congregação, nesse ambiente de comunhão, e não consegue se unir a ninguém, se juntar a ninguém. Será que não pelo fato de não se sentir abraçado? Aí Paulo desce, e Paulo vai trazer da morte para a vida com um abraço. Ah, pastor, eu já tenho meus relacionamentos, eu já tenho as pessoas que eu sou amigo, eu já tenho a gente na minha igreja que eu conheço, eu tenho amizade com fulano, com cicrano, eu falo com B, com A, com D. Mas irmãos, aqui não tem escolha, aqui a gente anda em comunhão, aqui todo mundo está junto, num só pensamento, numa só visão, numa só linguagem. Não tem essa coisa de eu abraçar só a pessoa que eu estou envolvido, ou que eu tenho mais intimidade. Eu abraço todo mundo, porque eles são o corpo de Cristo, assim como eu. Será que o fato de ele não se sentir abraçado fez com que ele se isolasse? E nesse ambiente de isolamento, ele vai cair, e a queda vai ser fatal, porque não se decidiu. Esse posicionamento indevido vai trazer lições para a igreja. O texto vai dizer que Paulo traz com um abraço. Talvez o abraço que a igreja não deu. Talvez o abraço que os irmãos de Troade, os discípulos, não estavam dispostos a dar. A nível de estudo, um abraço, a nível de estudo, a psicologia diz que um abraço ele é capaz de curar feridas e traumas. Mas esse abraço aqui é o abraço da ressurreição. Posso falar uma coisa para você? E eu acredito. Ninguém pode oferecer aquilo que não possui. Ai meu Deus. Ninguém pode dar para alguém aquilo que não existe nele. A gente só dá o que tem, sim ou não? Quando Paulo desceu e abraçou, ele está dizendo: recebe no meu abraço o que eu tenho, a vida de Cristo que habita em mim. Quem estava morto vai viver. Quem estava perdido vai ser salvo. Quem estava sem perspectiva de volta vai retornar. Será que não é isso que Deus está pedindo da gente? Que a gente abrace no alcance maior, não só nos níveis que a gente acredita, não só onde a gente quer, não só as pessoas que a gente entende por abraçar, mas Deus quer um alcance maior desse abraço. Os braços do seu ministério, eu profetizo, eles vão se estender de uma forma tão grande e tão extraordinária, que todo perdido por aonde você passar, todo morto por aonde você passar, vai ressurgir na presença de Deus, vai voltar na presença de Deus. Tem alguém que crê nisso nessa noite? Glória a Deus. Um abraço que restaura, um abraço que ressurge, que ressuscita. Isso foi o que Paulo fez. Só que é muito interessante pensar que Paulo voltou, está aqui no texto. Paulo voltou. E quando Paulo volta para essa reunião, para o partir do pão, a mesa e suas representações, a ceia, o corpo de Cristo, a aliança, memorial, quem ficou com o jovem foi a igreja. Pega essa palavra. Paulo estava estabelecendo um princípio em Troade. Por falta de abraço, alguém se isolou. Eu ensinei a vocês como faz para trazer de volta. Então agora, para trazer para dentro do cenáculo aquele que no lugar de comunhão se isolava, abraça vocês, para ele nunca mais sentir a indiferença, para nunca mais se sentir menosprezado numa reunião e num ambiente de culto. O texto diz que quando eles voltam para o cenáculo, o que acontece aqui é fantástico. E ficaram não pouco consolados. Isso. Por quê, pastor? Estava morto, viveu. Caído, perdido, foi salvo, retornou. Houve muita consolação entre eles. E eu gosto disso. Consolação. Não só de consolar, mas consolação de tipo de Deus, consolador. Cristo disse: eu vou para o Pai,
Mas eu rogo ao Pai, para que Ele vos mande um outro Consolador, a fim de que esteja convosco todos os dias. Então essa consolação não é apenas o conforto de saber que alguém está de volta, mas eu penso nos níveis máximos de entendimento e interpretação, que é ser cheio do Espírito Santo, Consolador. Consolação, de Consolador, tipo do Espírito. Não pegou? Quando aquele que caiu voltou, quando aquele que morreu reviveu e se assentou no cenáculo de novo, diante da mesa, os irmãos foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Simples. A paz no meu coração, quando alguém que saiu daqui caiu, mas que retorna, eu sou cheio. Eu não consigo me ver na presença de Deus, cultuando ao Senhor, sem sentir falta de pessoas. Se esse sentimento habita em mim, habita em você como discípulo de Cristo, está errado. A gente precisa ir atrás. A gente precisa sentir a dor dessas pessoas. A gente precisa entender que o que elas estão vivendo não é bom. Tem gente caminhando loucamente e desenfreadamente para o inferno a todo vapor. E cada um tem sua vida com Deus. Cada um está no cenáculo diante da mesa. Cada um participa do pão. Cada um coloca o anel no dedo, a aliança, renova os votos. Paulo está dizendo, essa ceia vai ser diferente. Primeiro que a prática se estendeu. Eles foram até o outro dia, virou uma vigília. Porque os irmãos entenderam a proposta do reino. Quer salvar. Quer restituir. Quer sarar. Não vai valer ficar aqui. Se a gente só se ajuntar apenas para cultuar. Toda quarta-feira a gente faz um culto. A quarta é power. Toda quarta-feira a hierarquia, a gente recebe a imposição de mãos e o óleo da unção. Toda quarta-feira é uma coisa fantástica, tem uma palavra profética, tem louvores. E os domingos, irmãos, a noite de celebração é tão louca, abarrota de gente, parece que o mundo vai acabar dentro da igreja, que presença. Mas estamos tão envolvidos só com a nossa individualidade, com a nossa particularidade, que não estamos vendo o mundo à volta de nós. Dentro do mesmo ambiente, às vezes, em que estamos perdendo pessoas. Por causa de falta de conexão, falta de feedback, coisa pequena. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Deus quer usar seu ministério. Eu profetizo, Deus quer usar seus talentos. Deus quer usar suas habilidades. Deus quer usar o que você tem. E eu finalizo, Deus pode perdoar pecados, mas Ele não pode aceitar desculpas. Porque a gente vive assim, peraí, eu passei por uma provação, eu não faço mais. Eu passei por um vendaval, eu não quero mais esse negócio de ministério. Chega! Peraí, o vento está soprando tão intensamente. Eu disse a vocês que Paulo está vindo de uma série de ciladas e açoites dos judeus, os conterrâneos. Paulo foi alvo de naufrágios. E você acha que qual foi a pregação de Paulo? Irmãos, eu estou aqui todo marcado, eu estou aqui todo arrebentado, isso é por causa de Cristo. Irmão, não foi isso. Ele veio para ministrar o coração de Deus, o amor de Deus, estabelecer os princípios, partir o pão, ser cheio do Espírito Santo, se alegrar com os irmãos. Chega! Porque a gente coloca muito empecilho para a obra, a gente coloca muita desculpa para fazer as coisas que Deus estabeleceu para que a gente faça. Pastor, mas eu não sei pregar tão bem. Mas o que você sabe? Se dispõe no que você sabe. Pastor, mas eu não sei cantar como o ministério da minha igreja. Eles cantam, que é uma coisa extraordinária. Mas irmãos, faça outra coisa. Mas infelizmente a nossa geração, ela põe desculpas, ela põe justificativas, ela sai pela tangente. Ela diz, eu não tenho tempo, eu não posso fazer, nesse horário não dá, nesse dia não dá, para fazer isso não posso. E o tempo está passando, pessoas estão morrendo, gente morrendo, e gente morrendo lá de fora. E vou melhorar para você entender. E gente também do nosso lado, morrendo lá de dentro.
E a gente sem percepção das coisas, porque cada um está envolvido diante da mesa no seu culto, na sua forma de servir, na sua forma de adorar. Não somos desigrejados. Temos endereço, temos liderança, temos senhorio. Levante a tua mão nessa noite para servir Jesus. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Só você que pode, sai do teu lugar, vem para o altar. Vamos orar em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ouça o clamor do céu nessa noite, chamando a sua vida com tudo que você tem, com tudo que você pode. Ouça o clamor do céu nessa noite, chamando você, querendo usar as suas habilidades, talentos e dons. Sai do seu lugar. Talvez nessa noite a zona de conforto não seja a sua casa, mas a cadeira que você se assenta. Talvez a zona de conforto não seja o ambiente particular do teu quarto, ou talvez a sua sala, diante da tua TV. Mas o ambiente do teu coração, onde você se tranca e se fecha até para Deus. O Senhor está chamando pessoas que estão disponíveis a fazer a vontade de Deus, a cumprir a proposta de Deus. É você nessa noite. Eu prego a essa geração. Gente que vai fazer a diferença. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Isso. Sirva Jesus diante desse altar com o seu coração. Entenda essa disponibilidade que precisa ser estabelecida por você mesmo. Você precisa decidir. Você não foi chamado para ficar indeciso ou posicionado de forma indevida aqui. A janela não é o seu lugar, nem o muro. O Senhor te chamou para que através de você coisas novas aconteçam. Se entrega nesse altar, se derrama nesse altar. Sirva Jesus nessa noite. Sirva Jesus nessa noite. Tua presença adora Ele. E eu provei e vi o mais doce. Sirva Jesus, adore Ele. Liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Pode ser mais alto, igreja. Tua presença, Deus. Sirva Jesus nessa noite, adore Ele com tudo que você tem. Santo Espírito, vem dar encher esse lugar. É do meu coração. Adore ao Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Pode ser mais alto, meus irmãos. Viva. Adore a Deus. Torremiação e amauexia. Arabaio, como eu vou exia narahai. Kamauexia mamauê. Kamagawa shahai. Terevia saui amauê.
Sirva Jesus nessa noite, adore a Ele. Ele está aqui. Sirva ao Senhor nessa noite, adore a Ele, sirva. Ele está na casa. Sirva Jesus, adore a Ele nesse altar. Isso é interno, precisa se externar. Põe para fora a sua adoração, você é filho. Eu não entendo os teus caminhos. Eu não entendo os teus caminhos, mas eu confio em ti. Mas eu confio em ti. Quero ouvir, igreja. Mas eu confio em Adore ao Senhor. Sirva Ele nessa noite. Oh. Vocês estão tão tímidos, adora Ele. Mas eu confio. Aleluia. Só os que confiam no Senhor. Oh. Mas eu confio em... Não é com a sua voz que o Senhor se importa. Não é se você canta afinado que o Senhor se importa. É com você. Mas eu confio. Adore a Jesus. Em ti. Mas eu confio. Só os que confiam no Senhor. Mas eu confio. Só a igreja. Aleluia. Mas eu confio. Jesus. Em ti. Mais alto. Mas eu confio. Em ti. Eu vou orar por você. Quando eu acabar de orar por você, você vai abraçar alguém. Mas deixa eu orar por você. Essa queda do texto é uma queda que dá para ser visível, vista, observada por muitos. Essa é a consequência de cair do lado de fora. Mas quantas quedas a gente sofre do lado de dentro? E deixa eu chamar a sua atenção. São quedas emocionais, são decepções, são traumas, são quedas internas. Tem gente ressentida, machucada, que nunca se retratou consigo mesmo, não é com alguém. E nessa noite, você vai abraçar depois dessa oração alguém. E o seu abraço vai impedir que toda morte bloqueie o ministério dessa pessoa, o sonho dessa pessoa, esse indivíduo que cultua com você. Deus plantou esse irmão, estabeleceu essa irmã do seu lado, não para você viver longe, mas para abraçar. Você vai abraçar e você vai ministrar uma palavra profética. Está com você, feche seus olhos. Ó Deus, teus filhos estão aqui diante do teu altar, e a todo nível de queda interna, onde os nossos olhos jamais vão alcançar, onde nós não podemos ver, eu peço a Ti, que quando esse abraço for dado, que haja ressurreição, que haja um ressurgimento de sonhos e projetos que foram sepultados, porque alguém que entrou aqui se machucou, se feriu, isso foi interno, não está sendo visto por ninguém. O pai não vê, a mãe não vê, o patrão não vê, o pastor não vê, mas os seus olhos já alcançaram o coração dessa pessoa que se tornou impenetrável, Deus, por causa dos bloqueios da queda interna, as feridas, as perseguições, os açoites.
mas desse abraço profético nós vamos quebrar todo mal que envolve a nossa vida. Haverá ressurreição, haverá paz, haverá retorno. Eu profetizo nessa noite. Abrace alguém se você pode, em nome de Jesus. Abrace alguém, sai do seu lugar, abrace alguém nessa noite, sai do teu lugar, abrace o máximo de pessoas e libere uma palavra profética, libere algo de Deus sobre a sua vida. Sai do teu lugar, abrace alguém, abrace alguém, abrace alguém. Isso, abraça e quebra os males. Profetiza, ministra, diante de todas as decepções, quedas internas que ninguém viu. Eu ministro nessa noite, a sepultura está sendo fechada. Oh meu Deus, os cortejos fúnebres estão sendo repreendidos, parados. Oh, haverá interrupção de Deus, porque o teu sonho é projeto dele, tua casa é projeto dele, tua vida é projeto dele, teu ministério é projeto dele. Abrace alguém e profetiza. Oh, Suyadarashai, Eviassauia Hamas, Periabarashia, Pereviasso Emoe Hamas, Periabarassuia Kamabauê. Posso crer. Deus, manifesta o teu Espírito mais uma vez, nos despertando para esse tempo, não só de mover na tua presença, mas de realidade e vontade imperativa do Senhor. Nos move, nos envolve, oh, na tua palavra, e nos desperte para esse tempo. Receba de Deus sobre a sua vida, receba de Deus sobre a sua vida. Isso, abraça alguém. Cristo está fazendo algo nessa noite, o Espírito de Deus está fazendo algo nessa noite. Haverá consolação, haverá consolação. Nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. Glória a Deus. Oh. São mais altos e eu não entendo, eu choro. Oh, Jesus. Teus pensamentos são mais altos e eu não entendo, eu choro, mas eu confio, mas eu confio em ti, mas eu confio em ti. Declare assim: Jesus, Jesus me ama, Ele te ama. Jesus, Jesus me ama. Jesus, mais alto, Jesus me ama. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Jesus, Jesus me ama. Jesus, Jesus me ama. Oh, Jesus, Jesus me ama. Só quem sabe que é amado é Ele. Jesus, Jesus me ama. Jesus, Jesus me ama. Só a igreja. Aleluia. Jesus, Jesus me ama. Jesus, mais alto. Jesus me ama. Você é amado. Jesus, Jesus me ama. Só os homens eu quero ouvir, vai. Jesus me ama. Só os homens. Jesus me ama. Só as irmãzinhas. Jesus
Jesus, Jesus me ama. Jesus, Jesus me ama. Todos juntos. Jesus, Jesus me ama. Ele te ama. Jesus, Jesus me ama. Jesus, Jesus me ama. Aleluia. Quando a gente entende esse amor de Deus, não tem nada que é mais para nós tão significante acima dele. Quando eu falo isso, eu falo que quando a gente recebe essa verdade como não apenas uma informação, mas uma realidade, nada mais para a gente. Não tem uma palavra de maldição que é capaz de parar.